maldição da Sierra Negra. As lendas sobre a Sierra Negra eram tão antigas quanto o próprio México, uma terra marcada por sacrifícios e rituais esquecidos, onde a própria natureza parecia conspirar contra os intrusos. Para os moradores locais, a montanha era mais do que um simples ponto geográfico. Era um lugar onde as almas perdidas eram devoradas pela escuridão. O soldado Javier nunca acreditou nessas histórias, pelo menos até aquela missão. Ele e seu pelotão foram enviados para patrulhar a área, oficialmente para identificar movimentações suspeitas de narcotraficantes. Extraoficialmente, porém, havia rumores de que desaparecimentos recentes poderiam estar ligados a algo mais sinistro. Logo no primeiro briefing, o sargento Ramírez fez questão de desconsiderar as superstições locais. Não estamos aqui para ouvir histórias de velhas. Somos soldados, não caçadores de fantasmas. No entanto, ao chegarem à base improvisada na entrada da floresta, Javier percebeu o desconforto nos rostos dos moradores que serviam como guias. Um deles, um homem idoso chamado Dom Tomás, os advertiu: saiam antes do cair da noite. A Sierra Negra não é para vivos quando o sol se põe à primeira noite. A primeira noite trouxe uma inquietação que ninguém conseguiu explicar. A floresta, normalmente cheia de sons de vida, estava mergulhada em um silêncio quase sobrenatural. Apenas o vento sussurrava entre as árvores, trazendo consigo um cheiro metálico que fazia o estômago revirar. Javier foi o primeiro a notar as pegadas. Ei, pessoal, tem algo errado aqui. Essas marcazelas começam, mas não terminam. Ramírez zombou. Deve ser um animal. Pare de agir como uma criança assustada. Mas o olhar de Javier encontrou o de outros soldados, e ele sabia que não estava sozinho em sua apreensão. Naquela mesma noite, enquanto montavam guarda, sons estranhos ecoaram pela floresta. Primeiro passos leves, depois um sussurro quase imperceptível. Javier tentou ignorar, mas não conseguiu evitar o arrepio que subia por sua espinha. Foi então que ele viu uma silhueta feminina de vestido branco, parada entre as árvores. Seus olhos, negros como carvão, pareciam brilhar na escuridão. Ele tentou alertar os outros, mas quando se virou novamente, ela já havia desaparecido. O desaparecimento de López. No amanhecer do segundo dia, López, o mais jovem do grupo, não foi encontrado em seu saco de dormir. Sua arma e capacete estavam no chão, cobertos por uma substância negra e pegajosa. Todos sabiam que algo havia acontecido, mas Ramírez recusou-se a admitir. López desertou e isso é tudo. Continuamos com a missão. Mesmo assim, o grupo estava cada vez mais tenso. Enquanto avançavam, encontraram símbolos estranhos entalhados nas árvores, todos em um padrão que parecia formar um círculo ao redor da montanha. Quando tentaram usar o rádio para pedir reforços, tudo o que ouviram foram sussurros distorcidos. A descoberta da caverna. No terceiro dia, enquanto exploravam a base da montanha, encontraram uma caverna escondida por vegetação densa. Dentro, o cheiro de morte era quase insuportável. Havia ossos espalhados por toda parte e uma enorme estátua de pedra representando uma criatura com a boca aberta, como se estivesse pronta para devorar tudo ao seu redor. Isso é Tlaltecutli, a deusa asteca da terra, murmurou Morales, que tinha algum conhecimento de arqueologia. Dizem que ela exige sacrifícios para manter o equilíbrio. Ramírez ignorou a advertência e ordenou que continuassem, mas enquanto exploravam o interior da caverna, um dos soldados acidentalmente derrubou uma pequena oferenda de pedras e ossos. Naquele momento, o ar pareceu se solidificar, e um grito ensurdecedor ecoou da estátua. As lanternas falharam, e a escuridão tomou conta. Quando a luz voltou, Morales estava desaparecido, e Javier viu algo que jamais esqueceria. Olhos brilhantes observando-os das sombras, acompanhados por sussurros que pareciam vir de todas as direções à perseguição. Naquela noite, o grupo foi atacado. Criaturas indistintas feitas de sombras surgiram entre as árvores. Elas não tinham forma definida, mas seus olhos eram inconfundíveis, vazios e brilhantes, como os da mulher de branco. Um a um, os soldados foram levados. Seus gritos ecoavam pela floresta antes de serem silenciados abruptamente. Javier e Ramírez foram os únicos a escapar, mas sabiam que estavam sendo caçados.
Enquanto corriam, as silhuetas continuavam a persegui-los, aparecendo e desaparecendo como vultos. Javier tentou manter a calma, mas o pânico era quase insuportável. "Não podemos voltar", gritou Ramírez. "Ela nos marcou o final da missão." Quando finalmente chegaram à base de operações, Ramírez colapsou no chão, sangue escorrendo de seus olhos, nariz e boca. Javier tentou ajudá-lo, mas sabia que era inútil. Ele foi o único a retornar à civilização, mas a um custo terrível. Durante os interrogatórios, tentou explicar o que aconteceu, mas foi descartado como louco. Na noite de seu desaparecimento, Javier deixou uma mensagem em sua parede. "Ela nunca para, a Terra nunca esquece."